Tarde a todos. Espero que vocês me ouçam bem. Estamos começando, então, mais uma mesa das Jornadas Latino-Americanas de Epistemologia Histórica, seminário virtual de Epistemologia de História e Epistemologia das Ciências Humanas. Quero agradecer a presença virtual de vocês nesse evento, que é organizado pelo grupo Epistastai, Epistemologia e História Comparada das Ciências Humanas, com os apoios dos programas de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás e do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, finalmente do Laboratório Escritas da História, Historiografia do Sul, também da Universidade Federal Fluminense. Quero mais uma vez aqui agradecer aos estudantes e pós-graduandos que fazem parte da comissão organizadora, sem os quais esse evento, se tivesse saído do papel, certamente seria muito mais modesto e com um alcance muito menor. E agradeço finalmente, claro, aos nossos participantes da mesa de hoje, dedicada à História e Epistemologia da Psicologia. Professores Márcio Luiz Mioto, Ivan Moyer Dias e Marcos Camolese. Antes de passar a palavra ao professor Márcio, que vai abrir a nossa mesa redonda dessa tarde, eu gostaria de pedir ao público, que mantenham seus microfones e câmeras desligadas. Isso nos ajuda a manter a estabilidade do sistema. E vocês também já podem assinar a lista de presença que está aparecendo aí no chat para todo mundo. Como de costume, após todas as falas, nós faremos um brevíssimo intervalo, e é exatamente nesse momento que vocês poderão começar a enviar as suas perguntas, exclusivamente por escrito pelo chat. Nossos monitores estarão atentos, então, e nos enviarão as perguntas por ordem de chegada. A primeira rodada de perguntas será por ordem de chegada para cada participante. Então, por favor, identifiquem em suas perguntas a quem elas são dirigidas, e a segunda rodada seguirá a ordem de chegada geral. Mas eu insisto, enviem suas perguntas apenas após a última fala, de modo que nenhuma pergunta se perca aí no buraco negro desse chat. Nós não consideraremos perguntas enviadas antes desse intervalo. Como vocês sabem, essa atividade está sendo gravada e depois ela será publicada em nosso canal no YouTube. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Márcio Luiz Mioto. O professor Márcio é graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. Ele é professor atualmente da Universidade Federal Fluminense e sua tese de doutorado se intitula O Problema Antropológico em Michel Foucault. Professor Márcio, então, muito obrigado, boa tarde. Eu passo a palavra para o senhor, que terá, então, 25 minutos para fazer a exposição. Quando nós chegarmos ali, atingirmos os 20 minutos, eu faço um sinal para o senhor, eu mando um alô aqui, só para lembrá-lo do nosso reloginho, tá bom? Obrigado, professor. Ok, obrigado. Boa tarde a todos, Eu vou fazer uma fala, o título dela é Da Psicologia à Arqueologia em Michel Foucault. E assim, eu vou pautar o início da obra do Foucault, os escritos que ele, enfim, publicou nos anos 50. E em jogo também estarão, assim, algumas coisas, alguns elementos que estão aparecendo, a respeito da obra do Foucault, pelo menos desde 2013, quando o Daniel Deferre depositou os arquivos de Foucault na Biblioteca Nacional da França. Então, eu vou começar aqui a minha comunicação. Então, assim, a presente comunicação, ela apresentar de uma maneira preliminar um pedaço pontual da minha pesquisa, que se interessa em analisar a trajetória de Foucault desde os seus textos de juventude, publicados nos anos 1950, até a tese principal sobre a história da loucura, e a tese complementar também sobre a antropologia de Kant. Então, aqui, eu pretendo me focar na problemática da psicologia, e sobre como os primeiros textos publicados por Foucault nos anos 50 permitiriam colocar, em torno da psicologia, ao menos duas questões. Em primeiro lugar, a questão sobre como Foucault problematizava a psicologia, questão que não é sem consequências, inclusive para os estudos sobre história e epistemologia da psicologia, que são o assunto da mesa aqui,
E, em segundo lugar, a questão sobre como, né, além dessa questão sobre como Foucault problematiza a psicologia, levantar também a questão sobre como, de algum modo, a psicologia problematiza Foucault, né? Isto é, sobre como o foco de Foucault sobre a psicologia permite também compreender diversos fatores importantes da trajetória do próprio Foucault rumo a uma história da loucura, né? Então, assim, que o Foucault, né, ele seja conhecido por ter críticas à psicologia, isso já é conhecido e notório. Mas talvez não seja tão certo, ou menos tão evidente assim, né? A medida pela qual Foucault foi, de certo modo, inicialmente movido a formular sua problemática arqueológica por questões epistemológicas que ele enxergou, né, ainda nos anos 50 como inerentes e constitutivas da psicologia. Então, assim, né, tem algo na psicologia que moveu a arqueologia, digamos assim, né? Então o nível de análise arqueológico ele não envolveria, assim, né, ao menos inicialmente, apenas o interesse de Foucault por certos filósofos, como Nietzsche, o interesse de por certas metodologias históricas, mas sim, também, né, a tentativa de dar conta, dentre outras coisas, de certos problemas encarados como inerentes à psicologia. E essa questão, inerentes à psicologia, né? Então, resumindo, por entre outros fatores, é a psicologia que, por ser psicologia, né, provocou em Foucault perguntas que conduziriam ao alargamento das problemáticas, né, um alargamento de Foucault, né, a problemáticas extrapsicológicas e extracientíficas, né? Então, assim, os seus textos publicados durante os anos 1950, eles testemunham isso, sim, mas talvez de forma ainda, talvez não completamente analisadas, né, que aguardam, né, novas análises sobre os novos arquivos, já depositados por Daniel Deferre, em 2013, na Biblioteca Nacional da França, né? Do mesmo modo, também como já havia, né, outros arquivos disponíveis antes que permitem dizer alguma coisa também, né? Mas com isso vale repetir, né? Foucault, ele não apenas elabora sua problemática arqueológica, né, apenas por inspiração de filósofos como Nietzsche, ou interessado em criar novas metodologias históricas. É no nível de certos problemas, e que competem inclusive e especialmente à psicologia, que Foucault julga necessário criar um outro nível de análise, né, por assim dizer, não epistemológico, que dê conta da constituição das ciências humanas e do homem moderno, né? Então, há então duas questões aqui, em torno do Foucault dos anos 50. Em primeiro lugar, né, um Foucault, então, interessado nas questões epistemológicas da psicologia, tais como sobre sua unidade, sobre sua cientificidade, sua especificidade e sua validade, né? Mas, em segundo lugar, a gente também tem um Foucault que, encarando problemas internos à psicologia, ele julga necessário um outro nível de análise para dar conta dos mesmos problemas epistemológicos da psicologia e de outros, né, de outras matérias também, né? Um outro nível de análise que ultrapassaria inclusive o fórum epistemológico e chegaria em História da Loucura a uma história das próprias relações entre razão e desrazão, né? Então a psicologia com isso, ela tem aqui um duplo papel. Ela permite ver um Foucault também interessado em questões históricas e epistemológicas da psicologia, e permite também ver a psicologia, né, como uma espécie de analisadora das estratégias do jovem Foucault, né? E daí a minha pergunta aqui, né? Como se dá, então, essa dupla relação entre Foucault e a psicologia, né? Como a gente sabe, né, mais ou menos, né? Como a gente sabe, os textos publicados por Foucault durante os anos 50, eles são todos ligados à psicologia. E vale, assim, a gente relembrar um pouquinho o teor desses textos, né? Por exemplo, né, Doença Mental e Personalidade, publicado em 54, ele pretende fundar a psicologia com base numa visão de homem, né, uma visão de uma antropologia, né, de viés sócio-histórico inspirado em Pavlov, né? Isso projeto de 54, né, um projeto de fundar uma psicologia baseada, por exemplo, em Pavlov, né? E o outro projeto de 54, né, Introdução à Sua Existência, né, ele também pretende fundar a psicologia, mas com base numa fenomenologia existencial. E esses dois projetos de 54, como se pode perceber, né, você tem de um lado Pavlov e do outro lado a fenomenologia existencial, esses dois projetos eles são eminentemente antagônicos, né? Um projeto recai em Pavlov e outro no Binswanger, né? Mas os dois projetos coincidem no esforço de tentar fundar a psicologia e tentar fundar as ciências humanas a partir de uma antropologia.
né? Vocês vejam, tem esses textos que Foucault publicou em 54 e tem os textos que ele publicou em 57, né? Por exemplo, a Psicologia de 50 a 50, 1850 a 1950, que é uma análise epistemológica das contradições entre os projetos, os métodos e os conceitos das teorias psicológicas. E o segundo desses textos, né, que é a pesquisa científica e a psicologia, ele analisa as relações entre as teorias psicológicas entre si, as relações entre as psicologias e as práticas, e também qual seria o estatuto singular da psicologia diante das outras matérias, por exemplo, matemática, né, a estatística, no caso, né, medicina e etc. Né? Então, assim, a gente vê, né, assim, tanto quanto notório já é, né, a relação com a psicologia. Mas, assim, dadas as propostas desses textos, né, importa, então, dizer, né, para eu ir chegando àquela dupla questão que eu enunciei, importa dizer que em todos esses textos, Foucault trabalha diretamente defendendo ou atacando questões que são igualmente clássicas em história e epistemologia da psicologia. Eu vou enunciar algumas dessas questões clássicas, importantes, e assim, né, Foucault não atacando de fora, Foucault tomando essas questões para si e, de algum modo, encaminhando elas. E esse é o meu objeto aqui, né? Então, né, o Foucault ali, né, nesses textos dos anos 50, ele se interessa sobre questões, por exemplo, como a da unidade ou da dispersão da psicologia. Né? Teria a psicologia um princípio regedor, um ponto de partida, uma unidade lógica? Né? Ou estaria a psicologia fadada para sempre a ser dispersas em psicologias inconciliáveis? Né? As respostas de Foucault são diversas, nesses 4 textos dos anos 50. Pois enquanto, né, por exemplo, nos textos de 54, eles acreditam, né, há um argumento singular em cada qual, né, mas que acredita ser possível criticar e reunificar as psicologias. Né, e já os textos de 57, eles seriam por baixo céticos, se já não antecipariam críticas que virão depois. Né? Então, assim, vejam, problema da unidade e da dispersão psicológica. Para além desse problema, Foucault também enfrenta o problema da relação da psicologia com outras racionalidades e práticas. Por exemplo, quais seriam as relações da psicologia com a racionalidade científica em geral, né? As relações da psicologia com a história, né? A psicologia seria ou não uma ciência como as outras? E quais seriam as relações entre a psicologia e as outras formas concretas, tais como a clínica, a medicina, a escola ou o trabalho? Né? Vocês vejam as questões. E, assim, eu estou chamando a atenção, que são questões de Foucault. Né? Ou, pelo menos, o que é importante, questões dos textos de Foucault. E a outra questão se são questões de Foucault, é onde eu vou chegar. Né? Então, assim, teria a psicologia adesão ou contradição para com outras positividades, tais como as racionalidades médica e matemática, né? Então, além da questão da unidade e da relação com outras positividades, o Foucault, o jovem Foucault, né, ele também trabalhava a questão do objeto da psicologia. Né? Há ou não na psicologia um objeto específico? Né? Quem sabe uma visão de homem fundante. Né? Seria o objeto da psicologia delimitável ou seria complexo demais? Né? Como se vê, né, nos textos 54, por exemplo, Foucault chega a pregar em Doença Mental e Personalidade que o objeto da psicologia deve ser o homem como sistema funcional de estímulos e respostas, a visão do Pavlov. Né? E, por exemplo, na introdução a Binswanger, né, o homem é definido como existência, o objeto da psicologia deveria ser a existência, por exemplo. Né? E como se vê daí nos textos 57, o Foucault chega a se perguntar se a psicologia conseguiria, de fato, justificar ou superar a questão do homem, né? que a psicologia sempre julgou ser complexa. Né? Ou também Foucault chega a se perguntar se essa complexidade e o próprio objeto da psicologia não seriam, no fundo, ilusão. Né? Então, vejam como que há questões, né, epistemológicas da psicologia. Vejam, outra questão, né, a aplicação da psicologia, né, a adesão ou não entre as técnicas psicológicas e estruturas sociais. Né? Há ou não há eficácia real ou eficácia possível? Né? Nos textos de 54, o Foucault estabelece que os problemas práticos da psicologia são fruto de uma espécie de déficit epistemológico, né? Corrigível tão logo se corrija esse déficit. Né? Então, por exemplo, na introdução à sua existência,
todo problema de técnica, de aplicação, provém de uma psicoterapia ainda inautêntica, tributária do naturalismo e sem dar conta do homem como ser no mundo. Veja, corrija-se isso e a psicologia funciona, né? E em doença mental e personalidade, uma reforma das instituições psiquiátricas permitiria criar um meio sociocultural que, intervindo nas contradições sociais, reduziria os conflitos psicológicos. Olha a ideia, né? Cria-se uma instituição, vai se intervir na sociedade e as pessoas terão menos doença mental, digamos assim, né? E nos textos de 57, Foucault enxerga entre as técnicas psicológicas e a sociedade algo sempre da ordem da disjunção, né? A psicologia seria uma tentativa perpétua, mas nunca bem sucedida, de levar ajustamentos psicotécnicos e espaços originalmente não psicológicos, como a escola, o hospital e o trabalho. Dizer assim, né? Por que há tantos problemas de técnica? Porque não há compatibilidade entre a teoria e os espaços concretos, né? Vejam de novo essa, né? Como é problema, como a psicologia é problema e como há oscilação de posições, né? E finalmente, né? Para dar outro problema, o Foucault trabalha também um argumento clássico sobre a juventude da psicologia, sobre as relações entre ciência e história, né? Teria a psicologia ainda problemas de fundamentação por se tratar de uma ciência jovem, ou esse argumento de juventude, né, e esse recurso à promessa de uma futura, né, fundação epistemológica evitariam ver que a psicologia nunca poderia ser igual às outras ciências, né? Então, assim, o fato da psicologia ser uma ciência jovem indica uma promessa que será cumprida ou a própria promessa é ilusória, né? Então, vejam, né, como que, né, tem-se sobre essas questões, né, de unidade, de dispersão da psicologia, da objetividade do objeto da psicologia, das relações com outras práticas e racionalidades, etc., um Foucault diretamente ligado a questões epistemológicas caras à psicologia, né? E não citamos outras questões mais triviais que envolveria a cura, a racionalidade terapêutica, doença mental, clínica, experimento e etc., né? Vê-se claramente nos textos dos anos 50, por assim dizer, um Foucault, historiador e epistemólogo da psicologia, interessado nas fontes, nos domínios e nos limites da psicologia. Mas se Foucault ele tem interesse direto nessas questões históricas e epistemológicas da psicologia durante os anos 50, aí que eu chego na pergunta, né? Como que Foucault resolve ou encaminha isso, né? Para nós, para o leitor de Foucault, é evidente que os textos dos anos 50 culminam nas argumentações das suas teses principal e complementar, né? Sobre história da loucura, etc. Mas aí que está a questão, né? O que nesses textos de 50, dos anos 50, o que neles requer a passagem da psicologia a uma história da loucura ou ao problema do homem moderno? Essa é a questão, né? Como eu já dizia, né? Se a gente lembrar lá do Transgredir a Finitude, do Lebrun, né? Foucault não se interessa apenas em criar um método que mereça críticas sensatas, pois há um ímpeto ali, né? Há um problema que conduz às interrogações da arqueologia, né? Sabe-se, por exemplo, lá nos textos dos anos 50, que o texto da Psicologia de 1850 a 1950, ele termina dizendo que as contradições da psicologia seriam entendidas apenas por uma interrogação. Daí eu cito Foucault, né? Uma interrogação sobre o que haveria de mais humano no homem, isto é, a sua história, né? Você veja, a interrogação da psicologia não se define na psicologia, mas na história, né? Essa passagem ela é ambígua, mas ela mostra que o texto desliza, né, de uma questão epistemológica que pergunta sobre a melhor psicologia a uma interrogação histórica sobre qualquer psicologia. Né? Olha a ideia, né? O deslize da interrogação epistemológica para a interrogação de algum tipo de história. Né? E que tipo de interrogação histórica poderia ser essa? Né? A resposta mais provavelmente consistente provém do outro texto de 57, que é a pesquisa científica e a psicologia. Né? Eu não sei quanto... Né, eu vou falar uma imagem que tem ali nesse texto, né? Eu não sei quanto essa imagem ela se tornou popularizada ou não, né? Mas o Foucault, ele põe toda a argumentação desse texto a partir da simples pergunta do professor de psicologia
ao aluno que começa o curso, né? Quando o aluno começa o curso, o professor pergunta para ele, né? Qual psicologia você vai escolher? Né? A psicologia científica ou a filosófica? A científica ou a não científica, né? Então, toda a argumentação do texto, Foucault ele põe nessa pergunta, né? Pergunta do aluno que começa o curso, né? A pergunta sobre se o aluno escolherá a psicologia científica ou a não científica, filosófica, etc. Né? Ora, diz Foucault, se um psicólogo pode, antes de tudo, escolher de saída pela psicologia científica ou não, é porque a psicologia não parte de fato ou de direito de uma objetividade científica. E para entender, então, a psicologia, seria preciso não mais perguntar sobre as suas questões científicas ou de direito, mas sim por essa escolha de fundo que põe uma psicologia possível, seja essa psicologia qual for, científica ou não. Né? Então, veja-se a questão aqui, né? Não há uma objetividade de fundo, né? Não há uma racionalidade de fundo, por assim dizer, mas uma escolha pelo domínio da objetividade. Conforme diz o Jean-Edouard Moreira, que abre o texto do Foucault, né? O Moreira, ele fala assim, apesar de tudo, há psicólogos e que pesquisam. Vejam a questão, apesar de tudo, existem, né? Eles estão aí. Né? Há uma questão de existência. Né? Então, né, isto é, né, essa questão do apsicólogos não põe mais uma pergunta sobre os direitos científicos ou não da psicologia, mas sobre a sua existência mesma, pois a prática psicológica poderia existir mesmo sem precisar de apelo a uma teoria científica, ou igualmente uma psicologia científica ou uma psicologia não científica poderiam ser igualmente escolhidas, né, para compartilhar a mesma prática, seja qual for. Né? Se me faço entender, né, a respeito dessa escolha, né, dessa questão da escolha. Né? Deixa eu ver aqui. Só um momento. Né? Então, escreve Foucault, né? Você veja, o psicólogo, ele escolhe a psicologia científica ou não. Né? Agora, por exemplo, o químico, diz Foucault, né? Escreve Foucault, o químico não escolhe ser químico ou alquimista. Né? E quando o biólogo vai a um rio, eu estou parafraseando Foucault, e quando o biólogo vai a um rio, ele não escolhe pesquisar ou pescar, porque tanto a química quanto a biologia partiriam de um domínio prévio de positividade, que permitiria, ao menos sob termos gerais, separar de saída ciência e não ciência. Mas quanto à psicologia, né, ela não teria esse princípio de positividade. Tome-se qualquer teoria psicológica, escreve Foucault, e ela será a negação, a desmistificação, o exorcismo de toda a outra teoria psicológica, assumindo a si própria como a psicologia geral e descartando todas as demais psicologias. É o que os textos de 54 já mostravam. Por exemplo, Foucault ele já via... Isso que Foucault está falando nesse texto de 57 é o que ele já fazia em 54, por exemplo. Os textos de 54 já mostravam. O projeto de Pavlov, por exemplo, nega, desmistifica e exorciza as demais psicologias. Reduz as outras psicologias a ilusões que desconhecem as vicissitudes da teoria do Pavlov. E 5 minutos, Márcio, por favor. Ok. Obrigado. E o projeto de Binswanger nega, desmistifica, e exorciza as demais psicologias, relegadas ao preconceito naturalista. As relações entre teorias psicológicas, e aqui que está a questão de Foucault, as relações entre as teorias psicológicas, elas são eminentemente negativas, pois uma teoria reduz a outra à ilusão, e não há no limite princípio de positividade que reúne essas teorias. Mas se não há princípio de positividade de direito, o que é, deve ter algo que reúne as psicologias de fato. O que é isso que reúne as psicologias? Para Foucault, é a própria questão da negatividade, das relações da psicologia com o negativo. Então, se é difícil de encontrar para as diferentes psicologias um conceito regedor ou um princípio geral, é porque as psicologias se anulam umas às outras. As psicologias se desmistificam umas às outras.
Elas reduzem uma à outra a simples ilusão. E as relações entre teoria e teoria são eminentemente negativas. O Foucault, nesse texto de 57, né, a pesquisa científica e a psicologia, ele encontra vários níveis de negatividade, né? Mas o que importa mostrar aqui, né, é que a marca distintiva da psicologia com relação a outros domínios, aquilo que diz respeito à sua especificidade, é a questão do negativo. E por negativo, Foucault não se refere aos limites da interrogação de uma ciência que conduzem ao alargamento dessa ciência, mas sim aos limites negativos que o homem encontra na própria prática do homem, né? O conhecimento do homem normal, em psicologia, vem do anormal. O homem eficiente é conhecido pelo deficiente. O anormal permite conhecer o normal. Né? O disfuncional permite conhecer o funcional e assim por diante. Então, sob a fórmula de Foucault, e eu cito agora ele, né, a psicologia ela é a reivindicação de uma positividade do homem no mesmo nível em que ele faz uma experiência da sua negatividade. A negatividade do homem, né, a contradição entre os homens, né, é a pátria de origem da psicologia. O sinal de que ela esqueceu, diz Foucault, né, a psicologia esqueceu a sua vocação eternamente infernal. Né? Então, note-se os termos, né, a pátria de origem da psicologia, aquilo que rege a dispersão entre as psicologias é o próprio negativo. Né? As experiências negativas e não científicas, né? E é o que permitiria, né, digamos assim, o fato de ser as experiências negativas, o ponto de partida da psicologia, seria o que permite, ao mesmo tempo, haver uma proliferação imensa de teorias, sem, entretanto, haver essência lógica. Né? Mas se tudo opera desse modo, né, se o negativo é a essência, por assim dizer, da psicologia, onde encontrar o princípio dessa negatividade? É aí que Foucault, a gente sabe, né, que História da Loucura, por exemplo, é uma história do negativo. Né? É aí que Foucault se interroga sobre o negativo. Não será uma história da racionalidade que dará conta do negativo, mas, por assim dizer, uma história da desrazão. Né? Então, esse texto 57 mostra que Foucault parte de questões inerentes à psicologia. Ele, né, ele vê um problema na psicologia para arrumar a interrogações extrapsicológicas, dentro do que ele chamará de uma arqueologia da loucura. Então, aqui está o primeiro problema que eu coloquei, que é como Foucault problematiza a psicologia, mas resta o segundo problema, que é como a psicologia também serve de parâmetro para a gente analisar o Foucault. Então, como que isso ocorre? Né? Assim, a psicologia ela serve para a gente entender certas pretensões de Foucault nos anos 50. Né? Geralmente, nesse sentido, os textos dos anos 50, eles são lidos como se os textos de 54 tivessem uma fundação da psicologia antropológica e depois haveria uma crítica. Mas há diversos fatores que já permitem dizer, né, já permitem balançar esse esquema de leitura. Tem algo ali no Foucault que não é exatamente o que parece, digamos assim. Né? Por exemplo, no texto da Psicologia de 50 a 50, que foi publicado em 57, né, esse texto foi, segundo Dennis Wiseman, que foi o editor de Foucault, esse texto foi escrito em 52, e a partir dos cursos de Foucault em Lille e na École Normale, né, e encaminhado para publicação em 53. Esse pequeno detalhe de datação, ele evoca um grande problema, pois isso significa dizer que, para além dos dois projetos antropológicos explícitos em 54, na mesma época, Foucault tinha outros projetos e já fazia uma crítica das psicologias chamando atenção à história. Né? Além disso, eu já estou quase concluindo, né, o Foucault lecionava, na época, outros cursos, tais como, né, os problemas da antropologia, anotados pelo Jacques Lagrange, né, eles estão lá no IMEC, né, e anotados por Jacques Lagrange entre 54 e 55. Né? O curso, esse curso sobre os problemas da antropologia, ele critica os raciocínios circulares do pensamento antropológico, muito antes, né, você veja, anos 54 e 55, muito antes dos textos dos anos 60. Né? E esse curso se reúne com diversos outros, né, que estão sob análise lá, né, do pessoal que está analisando lá a Biblioteca Nacional. Então, assim, sob essas novidades, e aí eu concluo, né? Então, sob essas novidades, o que a psicologia permitiria ver sobre os projetos iniciais de Foucault,
ela permitiria ver que já cedo, e junto aos textos 54, Foucault tinha, por assim dizer, uma terceira linha. O Foucault ele tinha uma linha que corria por fora. Ele tinha outros projetos mais alargados. A hipótese que se torna cada vez mais forte, né, não é de que ele apenas adotou teses antagônicas em certos períodos, mas sim é de que já no início dos anos 50, Foucault colocava a psicologia a teste dentro de uma problemática que era mais ampliada, e é a problemática de uma crítica das antropologias filosóficas do homem moderno. Obrigado. Professor Márcio, obrigado pela sua apresentação. Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso segundo conferencista, o professor Ivan Moya Dias. Ele já está online. O professor Ivan está aqui. O professor Ivan Moya Dias é doutor em filosofia pela Universidade Paris I, Panteão Sorbonne, e coordenador da Rede Internacional de Pesquisa sobre a História e sobre os Métodos em Epistemologia Histórica. Sua tese de doutorado se intitula A Formação do Conceito de Normatividade em Canguilhem. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui conosco hoje y paso inmediatamente a palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación para estas jornadas latinoamericanas. Hoy presentaré un proyecto de investigación que está recién en su fase preparativa en el Instituto de la Medicina de la Universidad de Lübeck sobre la historia epistemológica de la terapia cognitiva. Como muchos saben, la terapia cognitiva es desde los años 80 una de las formas de terapia más populares, si es que no la más popular en el mundo, tanto en América, Latinoamérica, como en Europa, al menos. Y, sin embargo, a pesar de esta popularidad de la terapia cognitiva, hay muy poca historia profesional sobre la psicoterapia cognitiva. Quiero decir que los pocos artículos que hay publicados sobre la historia de la psicoterapia cognitiva han sido escritos por los terapeutas ellos mismos, lo cual acarrea una serie de problemas a los cuales me voy a referir más adelante. Esta investigación tiene dos líneas. Una primera línea es estudiar las concepciones de ciencia implicadas en los conceptos, en las prácticas y en los métodos, tanto de investigación como métodos terapéuticos de la terapia cognitiva. Y la segunda línea es estudiar los efectos normativos de la terapia cognitiva en las formas de subjetivación tanto de pacientes como de los terapeutas. Primero haré una breve introducción a la historia de la terapia cognitiva y luego me referiré a estas dos líneas. Lo primero es que, a pesar de la similitud de nombres y de lo que uno podría concluir de ello, la terapia cognitiva no es en ningún caso una aplicación de la psicología y de las ciencias cognitivas. Por el contrario, incluso podemos plantear que la terapia cognitiva nace antes que las ciencias cognitivas. Estas últimas se constituyen como tales en los años 70, siendo que la terapia cognitiva emerge a finales de los 50 y se desarrolla como tal en los años 60. En ese sentido, la terapia cognitiva tuvo un desarrollo inicial, al menos, relativamente autónomo, pero manteniendo relación con otras prácticas científicas y técnicas, tanto de la psicología como de otras disciplinas. ¿Qué es lo que es la psicoterapia cognitiva? A diferencia del psicoanálisis y el conductismo, que están centradas respectivamente en las pulsiones y en los reflejos de la conducta, la terapia cognitiva surge bajo una concepción del ser humano como un sujeto racional, capaz de autocontrol, y se posicionó a sí misma como una terapia cognitiva basada en ciencia, tanto en sus técnicas como validada por la ciencia, elevando así a la terapia a estándares racionales y testeables. Es la primera terapia que se propone estudiar e intervenir en los procesos internos
del sujeto a través de una perspectiva científica, a diferencia del psicoanálisis, que no se plantea como ciencia, y el conductismo que relegaba todo lo interno a la caja negra. El primer método reconocido hoy como terapia cognitiva es desarrollado por Albert Ellis, quien a finales de los 50 propone una terapia racionalista, inspirada en la filosofía griega, sobre todo en el estoicismo, y a través de distintas técnicas bastante eclécticas. Él planteaba que él podía ocupar cualquier tipo de técnica que le sirviese. Estaba dirigida a cambiar las actitudes y la forma de pensar de las personas para que no se viesen perturbados por cosas externas y pudiesen pensar en forma más racional. Albert Ellis es conocido no solamente por su terapia, sino que también escribió manuales de autoayuda, una guía para vivir en forma racional, pero su carrera fue sobre todo práctica. Él desarrolló varios institutos para formar su modelo de terapia, pero siempre estuvo fuera de la academia. Entonces no es hasta que en los años 60 Aaron Beck, que es profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, propone un tratamiento para la depresión que él llama terapia cognitiva, que la terapia cognitiva empieza a adquirir protagonismo y validez científica, entre comillas. Beck plantea que la etiología de la depresión, o sea que la depresión es causada por distorsiones mayores en el pensamiento, tales como percepción selectiva, seleccionar solamente los aspectos negativos de la realidad, o formas de pensar muy radicales, como por ejemplo pensar en un pensamiento dicotómico entre todo y nada. Entonces la terapia cognitiva de Beck busca identificar y corregir esas formas de pensamiento negativo e inadecuadas para enfrentarse a la realidad. En ese sentido, tanto Ellis como Beck comparten un cierto racionalismo como punto de partida de sus métodos, basando sus técnicas terapéuticas en la idea de que los pensamientos disfuncionales llevan a emociones y comportamientos problemáticos. La terapia sí funciona en base a ciertos estilos de razonamiento científico, está dirigida a enseñar a los pacientes a pensar más científicamente. Según Beck, el mismo, sus modelos se inspiran del racionalismo crítico de Popper, y así una de sus técnicas, por ejemplo, es desarrollar experimentos conductuales. ¿En qué consiste esto? El paciente tiene que identificar situaciones que son negativas para él, formular hipótesis, las cuales están basadas en un pensamiento inadecuado, y luego confrontar en la realidad, hacer experimentos para testear esas hipótesis que desarrolló, y como dichas hipótesis están basadas en pensamientos erróneos, va a poder corregir a través de la prueba, a través de los experimentos, esas hipótesis y cambiar su forma de pensar. Lo interesante de esto es que vemos cómo la terapia funciona como una forma de enseñar a los pacientes a actuar como si ellos mismos fueran científicos en la realidad. O sea, la terapia no solamente está basada en ciencia a través de sus concepciones, sino que también enseña o busca enseñar a las personas a actuar como científicos. Como decía, Beck era profesor universitario y uno de los factores que ayudó a que su modelo de terapia cognitiva tuviese una expansión tan rápida, es que él fue el primero en desarrollar estudios clínicos controlados para evaluar empíricamente la validez de sus métodos, el primero fue publicado en 1976, como una forma de anticipar, en cierto modo, a toda la ola de medicina basada en evidencia. Asimismo, él publicó una serie de manuales con su equipo, una serie de manuales para el tratamiento de problemas emocionales, trastornos de personalidad,
problemas de pareja, abuso de sustancias, etc. Y todos sus manuales tenían protocolos con varias técnicas específicas, los cuales también podían ser ocupados para la investigación. En ese sentido vemos que la terapia cognitiva aspira a ser científica en al menos 4 niveles. Primero, sus tratamientos están basados supuestamente en conocimiento científico. Segundo, sus tratamientos están validados por métodos científicos, en particular estudios clínicos. Tercero, la terapia busca que los pacientes adopten una forma racional y científica de pensar y actuar en el mundo y con los otros. Es decir, desarrollar una subjetividad racional y científica. Y por último, cuarto, la terapia cognitiva entrena a los terapeutas ellos mismos para que piensen como científicos y no solamente sean terapeutas, sino que también sean investigadores. Sin embargo, si vemos un poco en detalle esta historia contada por los mismos terapeutas cognitivos, vemos que esta narrativa está muy centrada en el progreso de la racionalidad psicológica, partiendo del psicoanálisis, el conductismo, después busca hacer ciencia, y finalmente a través de la revolución cognitiva se puede investigar científicamente los procesos internos y nace la terapia cognitiva de la mano de la psicología cognitiva, lo cual inaugura en cierto modo el programa de investigación de la psicología hasta nuestros días. Esta narrativa historiográfica centrada en el progreso podríamos plantear en términos de Foucault que es un monumento del pasado, centrado solamente en los triunfos, en el éxito, y en ningún caso hay ninguna discusión sobre los errores, las derivas de esa terapia, los otros factores no científicos que influyeron en su desarrollo. Si vemos incluso dentro de los libros de historia de la psicología, esta narrativa construida por los terapeutas cognitivos ellos mismos se empieza a derrumbar, ya que en la mayoría de los manuales de psicología vemos que a diferencia de otras líneas de la psicología como el psicoanálisis, en que la teoría psicoanalítica y las técnicas psicoanalíticas están de la mano, en el conductismo también la teoría conductista y la técnica de la psicoterapia conductista están de la mano. En ningún libro que veamos de historia de la psicología cognitiva vamos a ver alguna referencia a Ellis, a Beck o a la terapia cognitiva en general. Están completamente desligadas una de las otras en los libros de historia de la psicología. Es solamente los terapeutas cognitivos, ellos mismos, que plantean que están basados en la psicología cognitiva, y eso recién empiezan a plantearlo en los años 80. Antes de los años 80, en los escritos de Ellis o Beck no hay ninguna referencia a la psicología cognitiva. Es solamente en los años 80 que empiezan a buscar una validación científica diciendo que están basados en la psicología cognitiva. Pero en los mismos años 80 hay varios terapeutas cognitivos que empiezan a cuestionarse esta relación diciendo que en realidad sus técnicas no tienen una relación con el conocimiento que está empezando a desarrollarse en la psicología cognitiva. Incluso algunos descubrimientos, entre comillas, de la psicología cognitiva en los años 90 invalidan las tesis de la terapia cognitiva. Por ejemplo, la terapia cognitiva se basa en que uno tiene pensamientos erróneos y esos pensamientos erróneos provocan emociones y conductas problemáticas. Y en los años 90 la ciencia cognitiva muestra que la emoción y el pensamiento se producen al mismo tiempo. Incluso en algunas cosas, algunos estímulos externos nos provocan primero una emoción y luego un pensamiento que está mediado por esa emoción, lo cual invalida completamente la tesis de base de la terapia cognitiva. Bien, ahora vamos a entrar en estas dos líneas de investigación que planteaba inicialmente, que es
la historia epistemológica de las distintas nociones de ciencia en la terapia cognitiva y los efectos normativos de la terapia cognitiva. Siguiendo el ejemplo de Canguilhem, quien ha definido la medicina como una práctica autónoma y situada en un cruce de múltiples técnicas y ciencias, podemos definir también a la terapia cognitiva como una práctica que no es monolítica, sino que por el contrario está en el cruce de distintas técnicas y distintas filosofías. Hemos visto que hay referencia a la filosofía griega, a la filosofía contemporánea, y también hay prácticas tomadas de distintas disciplinas. Tardíamente hay cierta influencia de la psicología cognitiva, pero también todos los estudios clínicos están basados en lo que hace la medicina general en la misma época. Hay cierta inspiración en la psicología experimental, etc. El problema de la relación entre ciencia y técnica, o entre teoría y práctica, ha sido central en la epistemología histórica, tanto en Canguilhem como en los autores contemporáneos. Así, Mitchell Ash, siguiendo a Hacking y a Reinberger, ha investigado el rol de la experimentación en la organización del conocimiento, sugiriendo que los instrumentos usados en la investigación psicológica pueden ser considerados como organizadores de las prácticas de investigación y por lo tanto de la teoría psicológica. Es decir, la teoría no se desarrolla solamente a través de los datos a través de los cuales busca validar, sino que los propios instrumentos, las técnicas, van moldeando el aparataje conceptual de la teoría psicológica. Esta interconexión entre teoría y práctica también está en el centro de los trabajos de Ian Hacking sobre la historicidad de los distintos estilos del razonamiento científico, que hace un par de días tuvimos la presentación de una colega argentina sobre esta noción. Por lo cual recuerdo rápidamente que se refiere Ian Hacking a distintas estructuras conceptuales, y no solamente conceptuales, sino que también de prácticas científicas de hacer ciencia en las distintas disciplinas científicas, las cuales estos distintos estilos permiten en cada una de estas disciplinas y en cada época histórica definir qué objetos, qué conceptos, qué afirmaciones, qué sentencias, qué métodos pueden ser considerados como científicos y qué otros no son científicos, qué es lo que está dentro de la ciencia y qué es lo que está fuera de la ciencia. Tomando los trabajos de Ian Hacking, Arnold Davidson ha identificado la emergencia de un estilo de razonamiento psiquiátrico a finales del siglo XIX, por ejemplo. Entonces, una de las preguntas de investigación que tenemos es si es que podemos pensar o concebir a la terapia cognitiva como un nuevo estilo de razonamiento científico, o si más bien se encuentra en el cruce de distintos estilos de razonamiento científico. Al mismo tiempo, es importante destacar que la referencia a la ciencia en la psicoterapia cognitiva no solamente tiene razones epistemológicas, como hemos visto, sino que también puede servir como una forma de, usando los términos de Bourdieu, de buscar un capital simbólico, como una forma de ganar prestigio y credibilidad a través de su énfasis en la objetividad y el relato del progreso científico, pero también a través de buscar soporte institucional y de financiamiento validándose científicamente. Es decir, a través de participar en fondos de investigación para validar sus métodos y también, al validar sus métodos, poder obtener reembolso por las aseguradoras de salud, tanto públicas como privadas. Lo cual, sin duda, el asegurar este reembolso fue una de las razones que ayudó mayormente a la propagación de la terapia cognitiva frente a otros modelos terapéuticos. La segunda línea de investigación, en la cual antes me referí, los efectos normativos de la terapia cognitiva,
Este tema también ha sido central en varias investigaciones contemporáneas o en las últimas décadas de la epistemología histórica, los cuales han investigado cómo la conceptualización y las prácticas científicas producen determinados tipos de sujetos. En particular, Hacking y Davidson han remarcado los efectos normativos del saber y la práctica psiquiátrica, señalando cómo la producción de nuevos conceptos y en particular de nuevas categorías diagnósticas relativas a nuestra experiencia tienen efectos normativos que transforman nuestra propia experiencia como sujetos. Es decir, cuando aparecen nuevos diagnósticos, por ejemplo la perversión, los sujetos autoconscientes de que podrían ser perversos empiezan a transformar su forma de verse a sí mismo en función de estas categorías diagnósticas y generando un efecto de bucle en el cual las categorías diagnósticas producen sujetos y los mismos sujetos transformados producen nuevas categorías diagnósticas. Ivan, más 5 minutos, ¿ok? Perfecto. En otra línea, los trabajos de Lorenda Stone y Peter Gallison han mostrado cómo la práctica científica ha moldeado al propio científico como sujeto. En su guía de estudio clásico de la emergencia de la objetividad en el siglo XIX como virtud epistemológica, muestran cómo a través de ciertas técnicas científicas, técnicas concretas de fotografía para capturar de manera objetiva la realidad, así como a través de técnicas específicas de autodisciplina, en las cuales el investigador, el científico, busca eliminar su subjetividad de su captura de la realidad. Se busca desarrollar una objetividad como virtud epistemológica, que es una objetividad tanto técnica como una objetividad subjetiva, en la cual aparece un científico que está entrenado, que desarrolla prácticas disciplinares para cultivar esta virtud epistemológica que es la objetividad. Al mismo tiempo surge la pregunta entonces si las técnicas de la terapia cognitiva están destinadas también a producir ciertas virtudes epistemológicas, no solamente en los pacientes, sino que también en los terapeutas ellos mismos, para pensar en función de ciertos ideales de racionalidad y de ciencia. Tanto en los trabajos de Hacking, Davidson, Duston y Gallison, por supuesto, el concepto de tecnología del yo de Foucault ha jugado un rol central. Foucault define las tecnologías del yo como procedimientos elaborados y sistemáticos a través de los cuales se enseña a los individuos a manejar y a controlar su propia vida, transformándose a sí mismos como sujetos. Aun cuando Foucault estudia las tecnologías del yo a partir de los griegos y plantea que estas han desaparecido prácticamente hacia finales del siglo XVIII. Esto lo dice Foucault en Francia en 1981. Él plantea que en 1981 a nadie se le ocurriría escribir un libro sobre el arte de la felicidad, cómo manejar nuestra agresión, cómo tener una vida más tranquila. Por supuesto, Foucault no podía saber que un par de años después nos veríamos bombardeados nuevamente de ese tipo de literatura, y hoy en día vemos en todas las vitrinas de casi todas las librerías bestsellers sobre cómo ser más feliz, cómo controlar la agresión, la ansiedad, etc. En todo este movimiento de manuales de autoayuda y de literatura de ese tipo, la terapia cognitiva tuvo un rol central. Como lo mencioné antes, Albert Ellis en 1961 publica un libro de autoayuda prácticamente, destinado al público general para aprender a pensar en forma más racional. Y asimismo hay muchos manuales de autoayuda
que están inspirados por las técnicas de la psicoterapia cognitiva. En ese sentido, las dos líneas de investigación se unen en la medida en que esta investigación busca ver no solamente cómo la terapia cognitiva se refiere a distintas concepciones de ciencia, como estas distintas concepciones de ciencia, como una ciencia racional, objetiva, en la cual la realidad independiente del sujeto moldea la terapia, buscando que los sujetos piensen en forma científica a través de esta idea de que la realidad es objetiva y de que un pensamiento científico permitiría tener un comportamiento más sano, tener un manejo emocional más eficaz y una relación más sana con los otros. Cómo vemos que todas estas concepciones de ciencia se bajan, por decirlo así, a través de la terapia cognitiva, en técnicas del yo concretas, tecnologías del yo destinadas a producir tanto terapeutas como pacientes, como sujetos que piensan en forma racional. Entonces, lo que he querido mostrar con esta presentación, que es de un proyecto incipiente que va a partir en algunos meses más, es cómo la epistemología histórica, cómo los conceptos de la epistemología histórica pueden servir para hacer investigación de las prácticas psicológicas, no solamente conceptuales, sino que también de las prácticas terapéuticas psicológicas contemporáneas. Eso, muchas gracias nuevamente por la invitación. Obrigado ao professor Ivan. Nós vamos passar imediatamente a palavra para o nosso terceiro apresentador dessa mesa redonda, que é o professor Marcos Camolese. O professor Marcos é graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Paris, no Panthéon-Sorbonne. A sua tese de doutorado se intitula A Causalidade em Henri Bergson, Formação de um Pensamento em Contato com as Ciências Experimentais. Professor Marcos, mais uma vez, obrigado pela sua presença e eu passo a palavra imediatamente para você. Por acaso estamos ouvindo? Sim, tudo certo. Muito obrigado, professor Marlon. Agradeço muito ao professor Tiago Almeida, à professora Francine Negelski, indiretamente ao professor Fábio Ferreira de Almeida, pelo convite e deixo aqui registrado, bem gravado, meus parabéns, porque eu sei, eu posso imaginar o quanto é difícil fazer um evento como esse e tem sido muito bacana, não só agora, espero que eu dê minha contribuição à mesma altura dos colegas, mas também, principalmente, pelo que eu tenho acompanhado do evento de vocês, tem sido realmente muito bacana. Meus parabéns. Então, a minha apresentação hoje se intitula A Instituição da Psicologia como Disciplina na França. A periodização que eu vou usar é de 1870 a 1889. Então, o assunto de hoje, bom, é o estabelecimento institucional da psicologia e a tentativa de fundação dessa disciplina como ciência experimental. Era um tópico de muita importância no final do século XIX, esse da instauração de ciências experimentais, dentre as quais a psicologia. E, evidentemente, esse problema, ao mesmo tempo, toca em como o psiquismo emerge como objeto de saber, de acordo com condições de ordem filosófica ou institucional. O ambiente, então, como eu já delimitei, é na França, mas em grande medida sob inspiração do que se passa na Inglaterra e na Alemanha. A gente vai ver, na verdade, que esse episódio tem um caráter e uma vocação bastante e até declaradamente internacional.
A figura-chave desse episódio é o filósofo de formação, normalista, porém autoidentificado, psicólogo Théodule Ribot. Eu, na verdade, gostaria de apresentar... Aqui, ó. Vocês estão vendo agora? Os meus slides, não? Ok. Professor Marcos, o senhor está apresentando a tela errada. Você tem que apresentar uma janela e selecionar a janela do PowerPoint, ou, enfim, do expositor. Entendi. Eu vou deixar então. Temo fazer bobagem. Ok. Então, o autor como figura-chave desse episódio é Théodule Ribot, e autores relacionados ao episódio são Herbert Spencer, John Stuart Mill, Hippolyte Taine e Wilhelm Wundt. Então, ingleses, francês e franceses, e um alemão, e a partir dele, diversos outros, evidentemente. Então, essa periodização que eu escolhi, 1870 a 1889. Por quê? Porque em 1870 são publicados 2 livros fundamentais para a instituição da psicologia experimental ou científica, são várias formas de chamá-la naquele momento. Em primeiro lugar, a Psicologia Inglesa Contemporânea, Escola Experimental, do Théodule Ribot, e, no mesmo ano, 1870, da Inteligência de Hippolyte Taine. Então, por outro lado, fechando essa periodização, em 1889 se funda o Laboratório de Psicologia Fisiológica da Sorbonne, que, na verdade, se situava na Sorbonne, mas que estava atrelado à Escola Prática de Altos Estudos de Paris. Então, esse laboratório, fundado em 1889, pode ser entendido como um marco na história da psicologia francesa, pois ele será uma instituição de referência para a área da psicologia durante quase todo o século XX, e é a partir dali que surgiram outras dois grandes empreendimentos editoriais na área da psicologia, a Année Psychologique e o Jornal de Psicologia Normal e Patológica, que não necessariamente tem relação com o que eu vou discutir hoje. Então, essa tentativa de institucionalização da psicologia, de que eu queria falar aqui, foi bem sucedida pelo fato de que Ribot conseguiu orquestrar de maneira muito perspicaz diversas estratégias de ação. E, embora essas estratégias de ação sejam intimamente interligadas, meu objetivo vai ser analisar 4 delas que eu acredito ser possível identificar. Em primeiro lugar, uma estratégia filosófica, sobre a qual vou me deter um pouquinho mais, uma estratégia editorial. Ribot era um grande... Ele propunha, de fato, e realizava, tinha uma grande capacidade de realização de empreendimentos editoriais, uma estratégia científica na consolidação de um laboratório e uma estratégia acadêmica. Então, 4 estratégias. Eu passo a estratégia filosófica, cujos 2 objetivos principais são, sempre falando de Ribot, a reabilitação da introspecção como recurso legítimo da psicologia. E nisso, Ribot pretende desclassificar o argumento do positivismo ortodoxo, leia-se com isso kantiano, que impossibilitava que a consciência e a análise da consciência pudessem ser instrumentos da psicologia. Então, citando Jean-François Braunstein,
a vontade de matar o psicologismo é muito explícita e repetida, do começo ao fim da obra de Comte, como é sua admiração por Gall e pela frenologia. Fim de citação. Então, para Comte e para o contismo vigente na época, era impossível que se conhecesse a si próprio, seria preciso, portanto, haver uma distância entre o sujeito cognoscente e seu objeto, de modo que a única forma de estudar objetivamente ou positivamente o pensamento seria através do cérebro, de modo a o que então assimila a psicologia à frenologia ou a uma teoria biológica do cérebro. Então, uma das estratégias do Ribot, isso fazendo a apresentação das estratégias filosóficas em primeiro lugar, eu vou detalhar 3 delas. Uma delas, então, é a tentativa de reabilitar a introspecção. E a segunda seria a de reafirmar a experimentação como recurso legítimo da psicologia. E agora contra um outro campo da psicologia da época, que era aquela das chamadas psicologia das faculdades, ou do psicologismo, encarnado por Geoffroy, Cousin, etc. Então, seria preciso ao psicólogo que ele pudesse analisar, assim como um médico, um fisiologista, analisar certos dados que dizem respeito tanto às variações patológicas do sujeito normal ou que pudesse, inclusive, fazer a métrica do próprio sujeito normal, das suas faculdades ou das suas capacidades. O resultado dessa empreitada, do ponto de vista filosófico, é a constituição de um novo positivismo, por assim dizer. Então, esse novo positivismo, ao qual o Ribot alude em alguns momentos da sua obra, ele adviria por algo como uma depuração de também uma expressão de Ribot, espírito positivo. Então, o Ribot vai lá e coloca John Stuart Mill, por exemplo, para discutir com Augusto Comte. Ele promove esse tipo de embate, do qual, por exemplo, Comte vai sair sucessivamente e profundamente agredido. Então, tendo dado esse quadro geral desse novo positivismo ou dessa estratégia filosófica de Ribot, eu passo, então, a 3 frentes que caracterizariam, e aí nós vamos ver o quão internacional é essa empreitada, 3 frentes que caracterizariam essa estratégia filosófica. A primeira delas, cujo autor-chave é Herbert Spencer, é essa frente inglesa. Então, Théodule Ribot e um colega, também filósofo, Alfred Espinasse, ambos traduzem a segunda edição dos Princípios de Psicologia do Spencer. Essa edição tinha sido publicada em Londres em 1870, a segunda edição. E então eles publicam em 1875 a edição francesa com autorização e acompanhamento do Spencer. Então eles dois, Espinasse e Ribot, e particularmente Ribot, se tornam algo como representantes de Spencer na França. De modo que, então, eu disse, em 1875, a publicação em francês da tradução em Paris, na editora Germain Bayer, que era aquela que publicava ensaios científicos, filosóficos científicos na época. Em 1876, então, ou de 1876 a 1881, Ribot terá, então, publicado 20 artigos de Spencer na França. Então, aí eu digo, né, aí a gente consegue entender a dimensão da empreitada. Se trata, de fato, de produzir um influxo enorme de textos de diversas partes que corroboram, por um lado, a possibilidade da introspecção e, por outro lado, que estão, de forma um pouco vaga, mas
apropriada para o que se dizia na época, textos que estejam lidando com os fatos, que atacam os fatos, que vão aos fatos. Então, eu falei sobre essa frente inglesa, caracterizada por Spencer, e falo da frente francesa, caracterizada por Hippolyte Taine. O livro da inteligência, não tem tradução, a tradução é livre minha, De l'intelligence, da inteligência, 2 tomos, um livro de exatas 1000 páginas na primeira edição, publicado também em 1870. A gente lembra que a psicologia inglesa contemporânea do Ribot aparece em 1870, e essa obra-prima do Hippolyte Taine aparece no mesmo ano. Aos olhos do Ribot, leitor de Hippolyte Taine e de Ribot, difusor da filosofia francesa, inclusive no exterior, lembro, por exemplo, que Ribot publica, no final da década de 1870, um texto de apresentação da filosofia francesa na revista Mind, num volume que, por exemplo, tinha sido publicado, no qual tinha publicado Alexander Bain e Charles Darwin, no mesmo volume, ele aparece lá. Então, para Ribot, o da inteligência é uma obra exemplar. Então, Taine, aos olhos de Ribot, recusa tanto o ostracismo da introspecção imposto pelo positivismo ortodoxo, quanto o dualismo corpo e alma preconizado pela psicologia das faculdades. Taine se vale, portanto, tanto da introspecção quanto de trabalhos de fisiologia e medicina de sua época. E, inclusive, uma nota, ele faz um uso extremamente interessante de material psicopatológico, em particular sobre alucinações. O Taine acabou sendo uma figura de referência na temática das alucinações na França até a Primeira Guerra Mundial. Outro dado relevante, o livro da inteligência foi publicado em 1870, e ele já teve uma tradução para o inglês no ano seguinte. Em 1888 ganhava a 5ª edição, em 1892 a 6ª, e aí eu digo edição, talvez sejam reimpressões, essa é a nota da editora, no que está no campo da folha de rosto. Em 1900, a 9ª edição, a 10ª em 1903, a 15ª em 1923, até 2005, com uma edição agora inteiramente nova, publicada pela L'Harmattan. Falei de uma frente filosófica, né, de confronto e de estratégia filosófica inglesa, alemã e, francesa, e agora falo de uma frente alemã. Então, o autor dessa frente seria Wundt, o grande psicólogo alemão. Então, assim como Théodule Ribot desejou e fez o que pôde para divulgar o pensamento de Spencer, ele também fez com o pensamento de Wundt. Então, em 1879, ele publica a Psicologia Alemã Contemporânea, não mais a Psicologia Inglesa, publicada em 70, em 79, a Psicologia Alemã Contemporânea, na qual ele dá a maior importância a Wundt. E, por exemplo, no primeiro artigo da revista fundada por Ribot, Ribot faz questão de apresentar o método de Wundt de mensuração da duração psicológica, da duração dos atos psicológicos. Então, o Wundt está usando lá no laboratório dele o cronoscópio de Hipp, que é uma máquina ultra avançada para a época, e ele, então, o Ribot faz uma recensão da literatura publicada por Wundt, já como seu primeiro artigo na revista. Só lembrando que Wundt não vai oferecer para ele o modelo da cientificidade, ele vai oferecer um exemplo de psicologia. O modelo de psicologia de Wundt é o de mensuração
é o daquilo que, se eu puder usar a expressão de Canguilhem no texto, que é psicologia, seria a ciência do sentido interno, ou seja, uma métrica do sujeito normal, a homem, adulto e são. Então, uma característica da psicologia francesa com a qual e da medicina francesa com a qual Ribot pretendia reatar era com a psicopatologia, que tinha sido parcialmente que não tinha a mesma relevância que a mensuração, que é a métrica do sujeito normal em Wundt. Então eu falei das 3 estratégias ou das 3 frentes que compõem uma estratégia filosófica. Me detive mais nessa frente filosófica e agora passo um pouquinho mais rapidamente para compor o quadro desse empreendimento de institucionalização da psicologia na França naquele momento. Então, uma segunda estratégia seria uma estratégia editorial. Então, Ribot funda a Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, Revista Filosófica da França e do Estrangeiro, em 1876, cujo primeiríssimo volume abre-se, aliás, com um texto de Taine. Nesse primeiro volume também se encontram vários artigos, dentre eles 2 artigos de Wundt, um artigo de Spencer, um artigo de John Stuart Mill e assim por diante. Com a Revue Philosophique, Ribot pretende fomentar debates abertos e, com isso, ele se coloca não só no campo da psicologia científica ou experimental que ele deseja instaurar, mas ele se coloca também como figura de proa dentro das ciências humanas francesas. Então, ao dizer o que ele achava que devia ser a Revue Philosophique para o amigo Alfred Espinasse, que ele, naquele momento de fundação, ele diz: a Revue Philosophique terá por caráter ser aberta, sem espírito de seita. Então, nessa revista, investigações metafísicas, filosóficas, metafísicas, são bem aceitas, são bem-vindas, desde que estejam dialogando com os, entre aspas, como eles costumavam dizer, os fatos, né? Se informando em ciências experimentais, se informando através de materiais de medicina, fisiologia, etc. Então, uma estratégia filosófica, uma estratégia editorial, uma estratégia acadêmica. Como figura de vanguarda nessa métrica do sujeito são, o Wilhelm Wundt tinha criado o primeiro laboratório de psicologia experimental do mundo e, ciente da importância desse empreendimento, Ribot trabalhou em prol de um laboratório na França. O título do laboratório é o mesmo do laboratório de Wundt, ou seja, Laboratório de Psicologia Fisiológica. Marcos, 5 minutos, tá? Obrigado. Esse laboratório foi inaugurado em 1889, portanto, fechando aquela periodização que eu havia falado a vocês. E, embora situado na Sorbonne, ele estava atrelado à Escola Prática de Altos Estudos, na seção de Ciências Naturais. Então, aqui há um detalhe interessante que me leva à minha conclusão. O Ribot teve uma participação, na verdade, do Ribot foi fundamental na constituição desse laboratório. Ele, inclusive, fez um jogo ali de corpo com o ministro da Educação e das Belas Artes na França na época. O laboratório, então, sai do papel, é realizado e ele recusa a direção do laboratório, alegando, aliás, com muita franqueza, ser incompetente para dirigi-lo, porque ele, enquanto filósofo, normalien, agrégé de filosofia, agregação de filosofia é o exame de incorporação dos professores de
de filosofia no ensino médio na França, um concurso público. Ele, com essa trajetória de filósofo, nunca tinha trabalhado no laboratório, então ele se torna essa figura um tanto ambivalente de alguém que faz um trabalho institucional incrível e, ao mesmo tempo, proporciona as condições que ele mesmo não vai ser capaz de fazer. Outro detalhe interessante, e com isso eu encerro, é o título da cadeira de Psicologia Experimental e Comparada do Collège de France, que ele criou em 1888. Então, o título da cadeira é Psicologia Experimental e Comparada, e esse comparada serve para abarcar o que tem para oferecer, que é o estudo de estudos e o comentário desses não necessariamente prática, uma psicologia experimental laboratorial. Então, eu com isso quis fazer essa figura que muitas vezes é pouco conhecida no francês e que desempenha um tanto fundamental na psicologia enquanto disciplina e tem nas ciências humanas todo o resto de certos empreendimentos editoriais com a filosófica que existe desde 1876 a hoje. Obrigado. Eu acho que nós perdemos o Marcos. Não fui só eu que perdi. Marcos, obrigado. Bom, Obrigado. Eu agradeço mais uma vez ao Marcos, agradeço então a presença de vocês todos. Nós vamos fazer uma pausa de 5 minutos. Vocês, por favor, não saiam da sala, permaneçam todos aí e podem começar a enviar as questões que vocês gostariam de fazer aos professores. Eu lembro a vocês, então, para dirigir a quem vocês querem fazer a pergunta. Nós vamos parar 5 minutinhos para organizar essa parte das questões e voltamos em seguida. Até já, pessoal. Boa tarde novamente, então. Os colegas expositores já se encontram de volta à nossa sala. Vamos só confirmar, o professor Marcos está aí. Eu estou aqui, vou desligar. O Márcio também está aqui. E o professor Ivan também está aqui. Ok, então vamos retomar aqui, então. Eu vou fazer, então, perguntas aqui na ordem das apresentações. A primeira, então, para o professor Márcio. Se o professor Márcio puder ligar já a câmera e o microfone. Professor Márcio, a pergunta é de Victor Vladimir. Ele pergunta o seguinte: todos esses textos da década de 1950 são retomados nos capítulos sobre as ciências humanas em As Coisas, mas parece que o texto sobre Binswanger apresentaria a singularidade de formular o problema antropológico como uma crítica da fenomenologia a partir da psicanálise? Obrigado, Victor, pela pergunta. Assim, a bem dizer, cada um dos textos dos anos 50, ele trata, assim, pelo menos os textos publicados, né? Porque daí também tem os cursos que vão sair e tudo mais, né? Os textos publicados tratam o problema antropológico, cada um de uma forma. Então, assim, né? Enfim, tentei passar rápido, assim, mas em doença mental e personalidade há uma antropologia filosófica lá, né? Então, ancorada numa certa perspectiva materialista histórica, digamos assim, ancorada em Pavlov, que o Foucault ele tinha um certo ancoramento, digamos assim, ele tem um certo diálogo com os psiquiatras marxistas e pavlovianos, né, lá dos anos 50. E, então, assim, tem um projeto antropológico aí. E tem outro projeto antropológico ligado à interlocução do Foucault com o Binswanger, né?
E tem também, né, nesses textos 57, uma certa crítica, ou pelo menos o que poderia se ler com uma certa crítica à antropologia também. Né? Aquela questão do negativo que eu chamei a atenção, ela conduz a isso, ela conduz a diversos argumentos futuros do Foucault, assim, né? E assim, você fala ali do capítulo de As Palavras e as Coisas. Tem coisas aí que vão culminar lá em As Palavras e as Coisas. Tem algumas problemáticas que vão culminar sim lá. Né? Por exemplo, aquele argumento do tríado dos saberes, que tem lá nas Palavras e as Coisas, em a psicologia, em a pesquisa científica e a psicologia, tem certas coisas muito parecidas. Por exemplo, do Foucault dizer que a relação entre a teoria psicológica e as práticas, ou a teoria psicológica e domínios de positividade, como, por exemplo, a matemática, a medicina, são relações negativas, e a psicologia, ela meio que toma de empréstimo. Então, tem argumentos ali que o Foucault está fazendo funcionar que vão culminar em As Palavras e as Coisas, né? Mas, assim, tem várias coisas que, eu diria, por assim dizer, né, que Foucault está testando, né? E, assim, né, então, ali, a singularidade de formular o problema antropológico com uma crítica da fenomenologia a partir da psicanálise. Você veja, há respostas, digamos assim, em cada texto, singulares de projetos antropológicos. Então, assim, em doença mental e personalidade, uma antropologia concreta, né? Baseada em Pavlov, num certo viés sócio-histórico. No texto do Binswanger, uma antropologia existencial. Então, assim, uma antropologia existencial baseada em Binswanger, prometendo que aquilo é parecido com Heidegger, né? Embora a conversa não fique muito bem ajustada se a gente olhar com a lupa, assim, né? Então, assim, são projetos singulares, entende? Né? É singular essa argumentação da introdução à sua existência, e é singular essa argumentação de doença mental e personalidade, cada uma a seu modo, né? Sei lá, em a psicologia de 50-50 e a pesquisa científica e a psicologia, por assim dizer, Foucault, ele não quer dizer que ele elogia a psicanálise, mas ele dá um certo... A psicanálise permite ver certas coisas, né, nesses textos, segundo ele. Mas essas coisas já seriam mais parecidas com o problema da negatividade, que vai conduzir ao problema antropológico, digamos assim. Né? Mas assim, ele está analisando algumas propostas singulares de antropologia. Né? Não seria apenas, né, se eu fosse responder rapidamente, né, não seria apenas a do Binswanger, né? Então seria mais ou menos por aí. Obrigado, professor Márcio. A próxima pergunta é para o professor Ivan, que nos ouve. O professor Ivan nos ouve. Professor Ivan, a pergunta foi feita por Catriel Fierro, e é a seguinte: que marco teórico ou metodológico você utiliza para fazer a análise filosófica da terapia cognitiva? Quer dizer, que autores e que ferramentas analíticas específicas utiliza para reconstruir o modelo de ciência latente nos textos e nas fontes primárias? O seu microfone está desligado, professor Ivan. Obrigado. Muchas gracias. Voy a enviar en el chat mejor una lista bibliográfica. Mencioné a varios autores en la presentación. Se puede mandar un texto corto, lo voy a mandar de a poco. Un segundo. Pero los autores son de la epistemología histórica, principalmente Canguilhem, Reinberger, Ian Hackinson, Arnold Davidson, Lorraine Stone, Peter Gallison. Podríamos incluir ahí en parte a Mitchell Ash, que no es un representante como tal de la epistemología histórica, pero sí es cercano a la epistemología histórica y ha trabajado en la historiografía de la psicología. Y el marco es el marco metodológico de la epistemología histórica.
y ampliado a ciertos análisis Foucaultianos que no son propios de la epistemología histórica, pero son cercanos sobre la tecnología del yo. Estoy terminando de enviar... Você pode enviar depois também, pode enviar depois de terminar a exposição. Sí, mejor. Eso, son autores de la epistemología histórica, que son los que mencioné, y el marco es ocupar algunos conceptos, sobre todo el concepto de estilos de razonamiento científico, el concepto de virtud epistemológica de Daston, y ver cómo es que se pueden aplicar a la epistemología, a la terapia cognitiva, cómo es que podemos pensar la terapia cognitiva a través de esos conceptos. Obrigado, professor Ivan. Professor Marcos, está me ouvindo? Estou sim. Marcos, então a pergunta para você é uma pergunta rápida do Rafael Gárgano. Ele diz o seguinte, que ele gostaria de saber se o senhor poderia estabelecer uma relação rápida entre Ribot e Bergson. E eu aproveito e emendo uma questão mais dentro da tua exposição, que você acha que esse esforço de institucionalização da psicologia, ele pode ser pensado ou teria relação com um início, uma relação com a história da autonomização da própria psicologia como uma ciência, como um saber na França? Muito obrigado pela pergunta do Rafael e muito obrigado, professor Marlon, pela pergunta. Começando pela pergunta do Rafael, a relação é extremamente entre Bergson e Ribot. Então, lembrar que Ribot era um filósofo normalista de uma geração um pouco mais afastada, mais recuada com relação a Bergson, que era um outro filósofo normalista. Eles tinham esse encontro já de carreira. Lembrar que Bergson publica o seu primeiro artigo, propriamente dito, de investigação, na Revista Filosófica da França e do Estrangeiro, um trabalho sobre hipnotismo, na década de 80. Lembrar que Bergson mantém ele cita em favor, muito frequentemente, os textos de Ribot nas suas obras, por exemplo, o Ensaio sobre o Estado Imediato da Consciência e Matéria e Memória. O Ribot se encontra lá bem citado. Outro aspecto, por exemplo, nós poderíamos falar da ajuda muito valiosa que Ribot deu para Bergson entrar no Collège de France em 1900. O Bergson vai tentar 2 vezes o ingresso no Collège de France, e nas 2 vezes Ribot quem profere palavra em favor de Bergson, apresenta os títulos do candidato. Então, o apoio de Ribot é decisivo também desse ponto de vista. E falar de filosofia, se nós lembrarmos daquela declaração do Bergson, segundo a qual, na época dele de estudante de escola normal superior, na década de 70, havia 2 campos principalmente, o do kantismo e o do spencerismo, do evolucionismo de Spencer. Quem constituiu esse campo do spencerismo e do evolucionismo foi, em maior parte, Théodule Ribot. Então, quando ele faz, nós poderíamos dizer assim que existe uma influência, uma categoria historiográfica complicada essa da influência, mas existe a presença indireta de Ribot, por exemplo, a evolução criadora, pelo fato de que o Bergson está falando, ele está se pronunciando, ele tem como maior interlocutor e adversário Spencer, o evolucionismo falso, segundo ele, de Spencer. Então, também nisso, ou, por exemplo, Ribot é um autor que ele estabeleceu grande parte dos conceitos
que depois foram criticados pelo Bergson, duração, memória, etc. Então, acho que a relação é extremamente complexa porque ela se dá em vários níveis. E ela é extremamente proveitosa, provavelmente para a carreira do Bergson, na verdade, sem dúvida para a carreira do Bergson e provavelmente para a carreira do Ribot também, que via naquele jovem pesquisador extremamente brilhante, né, aquele professor, pesquisador extremamente brilhante, alguém em quem se inspirar. Para responder a pergunta do professor Marlon, sem dúvida, bem observada essa relação que é a de institucionalização da disciplina, então consolidação da primeira cadeira de psicologia na França em geral, né, cujo título porta a palavra psicologia, 1888, no Collège de France, cadeira de psicologia experimental e comparada. E claro que essa constituição, essa institucionalização, ela está se articulando também sobre o modo da emancipação com relação à filosofia, como um grande saber englobante ao qual falta precisão. Então, a emancipação não só da psicologia, mas, por exemplo, da sociologia, da antropologia com relação à filosofia, está ocorrendo, né, no momento da emergência das ciências humanas na França, no final do século XIX. Então, tem absoluta relação. Marcos, obrigado, então. Nós vamos passar, então, para uma segunda rodada de perguntas. A primeira pergunta é para o professor, novamente, seguindo a ordem, professor Márcio. Professor Márcio, me ouve? A pergunta é a seguinte. O professor Márcio está aqui. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte. A crítica Foucaultiana passa pelo sistema antropológico de Kant, que é sistematizado posteriormente por Cassirer como uma antropologia filosófica, da mesma forma que foi feita por Galen, mas há um rompimento que faz Foucault não ser um neo-kantiano. De modo que é possível pensar o trabalho de Foucault como uma tentativa de antropologia filosófica existencial? Então, a pergunta, né? Se pensarmos, é claro, considerar a retomada, se pudermos, perdão, é claro, considerar a retomada de Husserl e Binswanger como escopo para isso. A pergunta é de Maicon Tanis. Obrigado, né, pela pergunta. Enfim, né, tem bastante comentadores tentando analisar, assim, o que Foucault ainda seria tributário de certas argumentações, né, como do existencialismo, da fenomenologia, como, enfim, sei lá, Foucault seria tributário da crítica que o Heidegger faz à ontoteologia e assim por diante, né? Enfim, o que dá para ver, assim, nos textos do Foucault, ou pelo menos o que me parece, né? A gente percebeu até na outra resposta ali ao Vitor, né? Que o Foucault ele está ensaiando, né? Ele está, digamos assim, ele está correndo por fora, como eu tentei mostrar lá na minha fala, e para colocar o problema do homem, né? Digamos, para colocar o problema antropológico, mas de que forma, né? Então, assim, não dá para dizer que Foucault ainda chega, que ele ainda está exatamente falando os problemas que ele vai falar em História da Loucura, na Introdução à Antropologia de Kant ou em As Palavras e as Coisas já, né? Mas, assim, ele está colocando a problemática do homem, ele põe a questão kantiana, ele põe a quarta questão kantiana, né, sobre o que é o homem, né, e aquela grande questão, né, a quarta questão sobre o homem, responde pelas outras, né, ou não responde, ou é uma outra questão, digamos assim. E o Foucault, ele, por exemplo, tem esse curso dele, né, que é Os Problemas da Antropologia, que é de 54, 55, ele não cai numa antropologia filosófica, né? Ele é como se ele estivesse fazendo uma anti-antropologia filosófica, digamos assim. O próprio nome do curso se chama Problemas da Antropologia. E ele discorre filosofia clássica, ele chama de filosofia clássica mesmo, né? Chega nos modernos, analisa o Hegel, analisa o Kant, o Hegel, né? Chega no Nietzsche, né?
para dizer que essa questão sobre o homem, digamos assim, ela não é uma questão positiva, né? Então é uma questão que mereceria crítica, digamos assim. Né? O Foucault, ele encaminha, você veja assim, ele encaminha dessa forma, né? Então, assim, interessado na questão antropológica, mas, por assim dizer, ele está interessado numa antropologia filosófica, mas parece que o próprio curso dele sobre antropologia é uma espécie de anti-antropologia filosófica. Então, a questão do homem não vai trazer uma resposta positiva sobre o homem. Ela evoca outras coisas, né, que vai para o lado de Foucault, vai lá em direção ao Nietzsche, ou, por exemplo, da maneira como eu coloquei na minha comunicação, vai em relação a uma radicalização da questão sobre o negativo, né, sobre o que responde por uma ciência humana se não há uma racionalidade de fundo que rege as práticas de ciência humana. É um pouquinho esse o tom, né, que eu tentei apresentar ali a partir da pesquisa científica e a psicologia. Então, eu acho que seria, né, ou pelo menos, não sei se seria um esforço já bem sucedido, mas já é um esforço, né, por uma, se eu pudesse dizer assim, uma anti-antropologia filosófica, digamos assim. Obrigado, Márcio. Próxima pergunta, então, para o Ivan. Ivan, me ouve novamente? Ivan, a pergunta é da nossa querida Marcela Batan, nossa colega argentina, que apresentou há poucas semanas aqui no nosso seminário também. E ela, na verdade, pede que você comente uma questão que é bastante relevante, que é a seguinte: esse projeto de uma história epistemológica da terapia cognitiva e de seus efeitos normativos tem um grande potencial para uma crítica da nossa atualidade. Você poderia destacar algo nesse sentido? Sí, por supuesto. Lo que hace este proyecto es poner juntos los métodos de la epistemología histórica con la ambición de una genealogía del presente, en términos Foucaultianos, de la producción de nuestras subjetividades. Es decir, una de las particularidades de la epistemología histórica, que la diferencia de la historia general o de otros métodos históricos, es su mirada desde el presente, el presentismo en la historia. El análisis histórico no busca un relato del progreso de las ciencias y evaluar a las ciencias desde el pasado, solamente desde lo que había en ese momento, y tener una historia que uno podría contar de una vez por todas, sino que siempre interrogar la historia desde nuestro presente. ¿Cómo es que a través de esta historia de la terapia cognitiva hemos llegado a las técnicas del yo, las técnicas de interrogación de nosotros mismos, las técnicas de transformación de nosotros mismos que tenemos hoy en día? ¿Cómo es la historia de esas técnicas? Entonces, mi hipótesis es que la terapia cognitiva ha tenido un impacto enorme en la forma en que nos subjetivamos hoy en día, no solamente porque muchas personas van como pacientes y se hace una terapia cognitiva, sino que también la terapia cognitiva inspira desde manuales de autoayuda hasta manuales, artículos de revista, artículos de internet, de perfeccionamiento de uno mismo, y en todos esos discursos que están inspirados por esas técnicas, se ponen en juego las concepciones de ciencia que están en el origen, en los comienzos de la terapia cognitiva. Entonces lo que buscamos con esta investigación es investigar cómo estas distintas concepciones de ciencia propias de la época de la Guerra Fría, además en que se buscaba una ciencia humana objetiva y racional, cómo se han puesto en juego a través de técnicas que nos enseñan, que buscan moldear ciertos sujetos, producir ciertos sujetos, a pensar en forma más racional y científica. En ese sentido, se trata de una epistemología histórica de las técnicas de la terapia cognitiva y de una genealogía del presente de la producción de subjetividad a través de sus técnicas. Ivan,
Você acha que nós estamos diante da emergência de um homem cognitivo? No sé si un hombre cognitivo, que el concepto podría ser muy amplio, pero sí en parte podemos ver cómo las ciencias cognitivas nacen en parte de la revolución informática para pensar el computador a través del modelo de nuestra mente. Y se empieza a pensar el computador, supuestamente, a través de nuestra mente. Pero eso tiene un efecto de bucle, en el cual empezamos a pensar en nuestra mente, a concebir nuestra mente, el procesamiento, con nuestro procesamiento cognitivo, como si fuese un computador. Entonces empezamos a pensar que actuamos a través de input, de procesamiento, de memorias, de capacidad de procesamiento, y a partir de eso emitimos después una respuesta. Eso en los comienzos de la revolución cognitiva. Del mismo modo, las terapias, la terapia cognitiva, ha tenido un efecto en cómo funcionamos nosotros mismos. Esta idea que estaba en su base, de que primero pensamos y luego ese pensamiento produce ciertas emociones y cierta conducta, y que por ende, si pensamos en forma errónea, vamos a tener conductas y emociones perturbadas, y que si pensamos en forma más racional, nuestras emociones van a ser más adaptadas y nuestra conducta también va a ser más adaptada, por ende más sana. Es algo que es una idea casi corriente hoy en día, que tenemos que pensar en forma clara, tenemos que pensar en forma científica y luego actuar. Esa es una idea típica de la terapia cognitiva, de ahí viene. En su forma moderna, por supuesto, no es una idea completamente nueva, los estoicos también estaban en distintas épocas, pero la forma que tiene, que se le ha dado hoy día a través de la terapia cognitiva tiene ciertas especificidades, a través, por ejemplo, de estas técnicas de experimentos en que hay que corroborar en la realidad, etc. Entonces, a través de esas técnicas se va creando un nombre que es un nombre, yo planteo que está dirigido a pensar en forma más científica, no solamente en forma racional, no es cualquier tipo de racionalidad, sino que es una forma de pensamiento científica muy, muy ligada al racionalismo crítico de Popper, con conductas de testear en la realidad nuestras hipótesis, de corroborar y guiar nuestras emociones y nuestro comportamiento por una percepción objetiva de la realidad. Obrigado, Ivan. Eu vou, então, fazer agora a última palavra para o professor Marcos. Você me ouve, Marcos? Estou te ouvindo bem. Então, tá bom. A pergunta é da Francine Jägelski, e ela te questiona o seguinte: você poderia nos falar um pouco mais do processo de emancipação da psicologia em relação à filosofia e a sua aproximação com as chamadas ciências médicas? Como você veria a evolução da psicologia na passagem do século XIX para o século XX, nesta relação entre ciências médicas e ciências humanas? Muito obrigado pela pergunta. Esse problema da emancipação, que é extremamente cativante, porque ele consiste, ao mesmo tempo, na tentativa de defesa de um dos campos em disputa, que está querendo se afirmar enquanto campo, e na reconfiguração daquele outro campo que permanece ou deseja permanecer. Então, existe essa relação de reciprocidade entre sujeitos em jogo, em disputa nesse espaço. A gente pode pensar, por exemplo, que as cadeiras universitárias existem em números limitados, e a gente, né, e naquele momento, assim como em todos os outros, há tentativa de partilhá-las.
E, claro, que isso de um ponto de vista institucional, como eu tratei na apresentação. O que eu não tratei, por exemplo, seria o de uma ideia de fundamentar filosófica e cientificamente essa partilha de cadeiras, por assim dizer, sobre problemas como um problema fundamental para a constituição de toda a ciência, o problema da objetividade, né? Fala-se muito no final do século XIX em objetividade, não só na psicologia, são os filósofos que estão tentando falar disso também, e outros dentro do campo de outras ciências humanas. E a questão que fica dentro do âmbito da psicologia é qual a objetividade? Como construir, como constituir uma objetividade? O desafio todo, né? Sabemos para onde queremos ir, mas não sabemos como construir o caminho até essa objetividade. Então, por exemplo, a estratégia de Ribot, que é caracterizada pela proposta, pela carta fundadora da Revista Filosófica da França e do Estrangeiro, a estratégia de Ribot é a de promover um debate, como eu disse, aberto, que acabou tendendo a promover não só experimentalismos, mas empirismos. E a diferença que eu faço aqui, bem rápida, de dois conceitos extremamente complexos, experimentalismo e empirismo, consiste fundamentalmente no seguinte: um empirismo como uma observação quase de primeira mão sobre certos fenômenos. É lógico, toda ciência começa assim. Não é a gente, por exemplo, o Hippolyte Taine, no primeiro artigo da Revista Filosófica, vai fazer observações, ele tá relatando observações sobre o próprio filho, assim como fez, por exemplo, Darwin em outro momento. Então, existe, ao mesmo tempo, vem nessa mesma onda uma tendência a construir um saber extremamente, que tende a ser extremamente rigoroso, que preza pelo catálogo, e outras tentativas um tanto quanto livres. Então, por exemplo, aí, só para funilar e concluir, então, o Ribot fomenta, ele desempenha um papel fundamental na constituição do Laboratório de Psicologia Fisiológica em 1889. Aqueles que vão dirigir e co-dirigir o laboratório, 5 anos depois, fundam a revista L'Année Psychologique, que tem por intuito ser algo bastante diferente da revista filosófica e do que faz Ribot. Quer dizer, o que faz Ribot, revista filosófica, isso é tudo generalismo e cai tudo na filosofia. Nós aqui vamos fazer ciência. Só que 5 anos aproximadamente depois, o Alfred Binet, que é um desses que funda a L'Année Psychologique, ele abandona o experimentalismo também, que ele considera extremamente enfadonho, e parte para a redação de monografias sobre grandes casos. Por exemplo, a psicologia do jogador de xadrez, esse tipo de coisa. Então, a gente vê que existe uma tensão permanente na tentativa de constituição desses limites, dessas fronteiras de saber, né? Bom, eu acho que aí eu me alongaria demais, eu ficaria nessa forma mesmo. Muito obrigado pela pergunta. Bom, eu agradeço, então, a participação dos expositores dessa tarde, né, o professor Marcos Camolese, o professor Márcio Luiz Mioto e o professor Ivan Moya Dias. Foi um prazer estar com vocês hoje nessa tarde e poder conversar um pouco sobre essas questões relativas à epistemologia da psicologia. Eu agradeço também a presença de todos vocês que nos assistiram aqui durante esse seminário virtual e aproveito para convidá-los para a próxima semana. Nós teremos exatamente no dia 13 de agosto, nesse mesmo horário, a mesa redonda intitulada Ciências Humanas e Artes, com a presença dos professores Pedro Caldas, Paulo Knaus e Camila Rossati. Então, eu espero vocês na próxima semana
agradecendo mais uma vez pela presença e pela presença dos nossos convidados e também pelo essencial apoio técnico aqui dos estudantes que são os responsáveis por todos esses bastidores aí de uma interface oculta que vocês que estão nos assistindo aqui não conseguem perceber. Obrigado a todos, então, e até a semana que vem.